Bom dia, bom dia! Mais uma live, mais uma semana chegando, né? Uma semana começando. Hoje teremos mais um dia de convidado e já para vocês se prepararem, hoje à noite tem live às 8h30 da noite e amanhã, 8h30 da manhã. Essas vão ser as duas últimas lives com convidados, né? Dessa temporada. E na quarta-feira começa o Upgrade. Chega de inglês intermediário. Então, da quarta-feira, dia 6, até a quarta-feira, dia 13, vou ser eu dando aula, tá joia? Então, vocês façam a inscrição no link da minha bio para participar e vão receber todas as informações, tá joia? Vamos chamar nosso convidado, ele já está aqui para contar a história dele com inglês. Vamos lá, Igor. Tá conectando aqui. Good Hello, good morning. morning. Good How are you morning. doing? I'm doing good. How Hello, are pessoal. you? Bom dia, Igor. Como você está? Eu tô muito bem, graças a Deus. E você, como você tá aí? Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Muito obrigada pela Hello, sua people. participação. Obrigada por aceitar o convite e vir compartilhar sua história com a gente. Obrigado você por chamar. Sempre uma honra. Obrigadão. Então, conta pra gente como você fez essa proeza de ficar fluente tão cedo e sem nunca ter saído do Brasil. Qual foi o segredo? Cara, eu acho isso muito legal, né? Porque muita gente às vezes fala, nossa, mas será que dá pra ser fluente sem sair do Brasil, né? Tipo, sem viajar? E dá, né, cara? Completamente. Depende muito de quanto você se expõe. E eu acho que, pra mim, o que valeu mais foi que desde cedo eu me apaixonei pela língua, né? Desde cedo, então, cara, eu fui o cara que começou a aprender os sotaque escocês no primeiro nível de inglês, entendeu? Então eu acho que pra mim valeu muito a paixão, entendeu? De estar lá querendo aprender, de estar lá e gostar do que tá vendo, do que tá ouvindo. Hoje mesmo eu prefiro muito falar inglês do que falar em português as coisas. O meu dia ele é todo em inglês, porque é a língua que eu prefiro falar hoje. Maravilha. Vamos começar do começo e aí a gente chega no sotaque escocês e onde você está agora. Tá, você quer que eu conte desde o começo, como que eu comecei? Isso. Como que você começou? Quantos anos você tinha? Onde você morava na época? Tá, então, eu nasci lá em Juazeiro, Bahia. Eu não sei se você conhece. Lá na Uhum. Bahia, perto de Petrolina, né? Petrolina o povo conhece mais, né? Morava em Juazeiro e aí eu estudava lá em Petrolina. E aí meus pais decidiram, cara, você vai fazer inglês. Só que eu tinha, sei lá, 13, 14 anos, algo assim. Um dia desse também, né? Eu Um sou dia novo. desse também. Mas aí eles me colocaram lá e eu não tinha a mínima noção do que eu tava fazendo, sabe? Eu ia pra lá pra estudar inglês e pra mim tava tudo bem, entendeu? E eu lembro que uma das maiores vontades que ele me colocou foi porque eu fazia karatê e aí teve uma competição mundial de karatê. Acho que foi, pronto, acho que foi um ano antes disso, inclusive. Eu acho que eu descobri porque que ele me colocou agora. Mas aí teve essa competição lá, daí eu fui pra essa competição. Foi muito, muito bom estar lá. Só que a questão aqui, tinha muita gente de fora e a maioria das pessoas iam para lá e não sabiam falar português, elas falavam inglês. E era muita gente falando comigo e eu, olha, eu não sabia uma palavrinha de inglês. Daí eu acho que ele quis que eu desse esse passo a mais, né? Aí me colocou para lá. E aí, enfim, aí eu comecei assim mesmo, sem saber o que eu estava fazendo. Isso você tinha 13, 14 anos. Isso. 2014, mais ou menos. 2014, ou seja, 6 anos atrás. Maravilha. E aí, desde o começo, quando você começou no cursinho regular de inglês, você já gostava, já se interessava? Assim, quando eu comecei, da primeira vez que eu entrei, não, né? Porque eu entrei porque eu sabia que, cara, era simplesmente algo que eu achava que ia ser bom pra mim, né? Meus pais tinham me colocado lá, eu falei, tá, vamos.
Eu sempre fui um cara que gostei de estudar. Eu peguei muito esse DNA de minha mãe. Minha mãe gostava muito de estudar. Eu não sei se eu cheguei a falar disso contigo naquela conversa que a gente teve no podcast, mas minha mãe, ela saiu da faculdade de matemática porque eu tinha ficado grávida de mim, mas Uhum. aí ela entrou na faculdade de pedagogia, ela trabalhava de 6 até 6 da noite, daí ia para a faculdade, chegava em casa tipo 10 e pouca da noite, estudava até 2 da manhã para poder começar a trabalhar tudo de novo. Ela gostava muito de estudar. Eu não tenho essa ferocidade que ela tinha, mas mesmo assim eu ainda gosto de estudar bastante. Daí eu não tinha Maravilha. problema nenhum, eu gostava, né? Uma inspiração. Mas aí foi isso. Daí depois que eu entrei nesse curso, eu gostei pra caramba. Eu não vou falar o nome do curso aqui, porque depois enfim. Foi É, um eu, curso regular, como tem muitos, né? e aí eu comecei nesse curso, tive o meu primeiro professor, que inclusive é um grande amigo meu hoje, né? Que é o Léo. Inclusive eu fiz o último episódio do podcast que está lá, foi com ele. Ele é um cara muito legal e ele tinha acabado de chegar da Escócia. Daí que veio essa coisa, né? Ele tinha acabado de chegar da Escócia, perdão, falava da cultura escocesa, como que eram os escoceses, como que era o inglês dos escoceses, que eu achava pra mim, né? Era tipo assim, escocês, então fala escocês, né? Mas não, vocês falam inglês no sotaque escocês. Daí eu gostei, eu falei, caraca, olha só que legal como que eles falam, que, né? Porque eu não gostava do sotaque americano na época e também não gostava do britânico. Enfim, coisa de guri. Eu via todo mundo que falava que não gostava, eu falava, então eu também não vou gostar. Entendeu? Mas não tinha a maturidade de ver o que eu gostava mais, realmente. Mas aí eu fui nesse escocês, que era bem diferente, só que a questão é, no de escocês não tem nada em escocês. Você vai assistir série, não tem série no sotaque escocês. Não tem filme, nossa, raramente se encontra. É muito difícil. Mas daí eu falei, ah não, cara, eu quero esse e pronto. Tipo, tem umas coisas ou outras no YouTube, mas tipo, 2013, 2014 não tinha tanta coisa assim no YouTube de sotaque e de inglês, né? Até porque inglês é uma coisa nova, né? O ensino de inglês é uma coisa nova. E escocês, então. Mas aí, desde que eu comecei a ver uma série que o nome é Downton Abbey. Não sei se você conhece Downton Abbey. Uhum, É totalmente conheço. inglês britânico, né? Só que aquele inglês britânico do sul, bem conservadorzão, tal, aquele vocabuláriozão pesado. Mas eu falei, cara, eu não tô nem aí, vou assistir. E aí assisti desde o começo aula de inglês, legenda de inglês. Inclusive, uma das coisas principais do método que a gente aplica é falar para os alunos sempre que for assistir em aula de inglês e legenda de inglês, né? Mas foi uma coisa totalmente, tipo, coincidência. Eu tava lá e falei, vou ver em aula de inglês e legenda de inglês. Entendeu? Mas aí terminou que deu certo, né? Ajudou pra caramba. Isso você já tinha o quê? Uns 15, 16 anos? Ou ainda foi Não, logo assim no que eu começo do comecei mesmo. curso? Assim que eu comecei, sabia nada, nada, nada. É tanto que, porque Downton Abbey, é uma série que tem várias temporadas, né? Ela começou, acho que em 2012. Então, quando eu comecei a assistir, em 2013, 2014, ela já tinha um conteúdo, né? Uhum. E aí eu fui assistindo. Mas aí o que mais foi legal é porque, porque eu sempre falo isso para os alunos, né? Pega uma série que ela tem uma quantidade, né, de temporadas razoável, porque aí com o tempo que vai passando, você vai começando a acompanhar. Eu lembro de chegar na segunda temporada de Downton Abbey, aí eu via que eu conseguia já entender, entendeu? Aí eu, caraca, olha só, eu tô entendendo o que tá acontecendo aqui, o que tá acontecendo aqui. Nossa, agora faz todo sentido. É tanto que eu não me lembro de quase nada da primeira temporada. Às vezes eu vou passar uns episódios com meus alunos e ficam, nossa, isso aqui aconteceu, eu não me lembro. Porque era a parte que eu ainda não entendia, né? Sim. Mas você nessa época eu escutava, né? Assistia com o idioma no inglês, mas com a legenda em português. Não, em inglês também. Então já começou logo direto no tudo em inglês e vamos que Oi, vamos. eu falei, ah, vamos. Ai, ai. Ok, e aí, o que que veio depois de Downton Abbey? Tá, aí foi aquela questão do sotaque escocês, né? Porque assim, é como eu falo, tem muita série, muito filme que tem participação de outra idioma, né? Aí eu falo para os meus alunos, cara, vai lá e pega uma série do sotaque britânico.
Mas quando eu falo pega uma série de sotaque britânico, é realmente uma série do sotaque britânico, entendeu? Uma série britânica. E não uma série americana. Porque às vezes você pega, né? Você tem várias séries americanas que têm participação de alguns atores, de outras pessoas que têm um sotaque britânico na série, né? Mas isso aí não é uma série britânica. Você pega, sei lá, Elementary, por exemplo, né? Elementary só tem um cara lá que é o Sherlock Holmes que tem o sotaque britânico. O resto é tudo americano. Então não tem como você aprender o sotaque britânico ali, né? Aí eu fui pra Downton Abbey. Só que aí em Downton Abbey você tem várias participações escocesas, né? Inclusive tem uma não é a servente, é uma das princesas, que é filha da duquesa, na verdade. Ela não era princesa ainda, porque só foi quando é filha da Uhum. duquesa. Mas aí era filha da duquesa da Escócia. E aí ela tinha muito problema com a família dela lá. Daí trouxe, a mãe dela trouxe ela para Downton Abbey, porque em Downton Abbey parecia que ela se sentia mais livre. Ela parece que ela estava acostumada mais com a cultura de Downton Abbey, entendeu? Porque, enfim, naquele tempo acreditavam, né, que as pessoas nasciam de um jeito e já pensavam, já era como se fosse lá, mas tivesse nascido no lugar errado. Aí ela levou Uhum. para Downton Abbey e aí lá ela realmente ela começou a se acostumar muito mais lá. Mas enfim, ela tinha um sotaque escocês muito pesado, muitas vezes ela ia para a Escócia, então eu tinha isso. Mas aí eu lembro de um filme, porque eu cheguei para esse meu professor e falei, cara, eu tô aprendendo sotaque escocês, eu queria um filme que você me passasse um filme que tivesse o sotaque escocês. Ele falou, rapaz, eu só conheço um. Eu só conheço um. O nome do filme, eu não sei se você já assistiu. Se você não assistiu, eu recomendo você não assistir. Siga sua vida, tá Ah, tudo tá bom, então. Não tranquilo. recomenda. Mas o nome é, cara, deixa eu ver. Trainspotting. Trainspotting. Já assistiu? Não, né? Não, não conheço. Ele é um filme escocês. Enfim, ele retrata de drogas, o pessoal com drogas lá, só que, tipo, o roteiro é todo pobre, não tem, você fica meio que viajando. Enfim, só tem umas cenas exageradas e não tem muita história, né? Pelo menos pra mim eu acredito que filme tem que ter história, né? Tanto que o filme que eu mais gosto é The Hateful Eight, né? Os Oito Odiados. Que, tipo, tem uma história Sim. longa, 3 horas de filme. Eu Mas aí foi conheço o filme, assim. mas eu nunca assisti. Qual? Trainspotting ou The The Hateful? Hateful Eight. Uhum. Ah, entendi. The Hateful Eight, nossa, é muito bom, muito bom. Assista, vale a pena. São 3 horas, mas vale a pena. O povo tá. Eu vi muita gente reclamando agora quando lançou o Irish, não foi? Na Netflix. Falando, cara, eu levei 3 dias pra assistir Irish. Não, mas Irish tem 2 horas e pouco. Vai assistir The Hateful Eight, tem 3 horas logo. Entendeu? Mas aí foi assim, tendo o contato o máximo possível com escoceses, né? Foi numa época que eu tinha acabado de ganhar um Xbox One. E aí tinha muito contato com as outras pessoas, né? De fora também. Porque eu usava o servidor, consegui colocar lá no videogame para poder usar o servidor de fora. Aí eu consegui entrar em contato com vários escoceses por aí. E aí foi por aí, entendeu? Foi por aí que eu fui. Só que imagina, se você tinha, sei lá, o basicão de inglês e já falava no sotaque escocês, esse basicão. Só que aí a coisa que começou a complicar foi tipo, eu fiquei com sotaque escocês muito tempo. Até eu ficar fluente foram 2 anos, né, com sotaque escocês. Pausa o momento. Fiquei com sotaque escocês por muito tempo, até eu ficar fluente em 2 anos. Então, assim, isso não tá funcionando na mesma fase. Não é muito tempo e nem ficar fluente em 2 anos. Mas, como você mesmo falou, desde que você começou, você já estava, né, colocando série. Você sempre teve muita curiosidade e muito interesse. Mas pode continuar, depois de muito tempo com sotaque escocês. É o que eu faço, eu sigo na minha linha do tempo, né? Daí 2 anos foi um período Longo. longo. Tudo aconteceu de lá pra cá foi bem rapidinho. Mas, aí eu fui aprendendo sotaque escocês. Eu lembro de ver um vídeo, um youtuber que. E aí o YouTube começou a vir com essas coisas de vlog e tal, né? Aí começou a bombar esse negócio de vlog. Claro, aqui ainda não tinha bombado nesse tempo, mas lá fora já tinha. Eu só assistia conteúdo já de fora, né? Daí tinha esse rapaz, inclusive eu não consigo mais ver o vídeo dele hoje. Eu tentei passar para vários alunos, mas tipo, sumiu no YouTube, tá lá. Se a gente for lá passar uma vassoura até que acha, mas não achei. Mas eu lembro dele mostrando um pouquinho do sotaque escocês dele, que era de Glasgow. Porque eu falava com sotaque escocês, mas era de Edinburgh, né? Edinburgh.
E o sotaque escocês de Edinburgh é tipo o sotaque inglês com R pesado. Entendeu? É só isso. Mas aí você vai para Glasgow, é todo um negócio, entendeu? É quase um dialeto. Porque você tem muitas coisas. Por exemplo, I, né? O pronome I, ele vira E, né? E. Bem Então, tipo, diferente. I ate a pie fica E ate a P. Né? Então, totalmente diferente. E aí você tem o I, que é o yes do escocês, né? Aí ele falava que ia muita gente de fora pra lá, e aí perguntava alguma coisa, o cara, ai. Aí a pessoa, ai, yes. É o yes do escocês, ai, né? Porque vem do dialeto, do galego escocês. E o you também, que é ye, né? Claro, você tem um australiano que já fala ya, né? Mas aí o escocês fala ye. E aí eu Pois pegava é. muitas coisas. Mas e Ah, mas aí você percebeu que... Pode responder a pergunta. Deixa eu colocar vocês acham aqui. que filmes legendados ajudam no inglês? É, aqueles que passam no cinema, eu Ela acho que colocou é uma isso, outra né, que ela tá pergunta, perguntando. talvez. Ela colocou outra pergunta, ó, a Mari Lima. Vocês acham que ajuda a assistir filme em inglês com legenda em inglês? Ah, tá. Então, eu acho que sim. Claro, assim, eu acredito que todo método funciona, entendeu? E é uma coisa que eu já fiz, já falei sobre isso com vários professores e, enfim, muitos concordam, muitos discordam, mas, tipo, o que vale é que todo método funciona. Se você assistir em português, talvez vai te ajudar. Se você assistir ao contrário também, talvez vai te ajudar também. Mas eu acredito que, por mais que todo método funcione, eu acho que você deve preferir sempre ir pelo que vai te ajudar mais, né? O que vai te ajudar mais rápido. Enfim, eu acho que sim, assistir filme em inglês com legenda em inglês ajuda, mas preferencialmente série, sabia? Porque filme é uma coisa que começa e acaba logo. Hum, Quando você está começando no inglês, é muito preferível que você acompanhe série, porque você vai ter aquela coisa que eu falei no começo, né? Que eu comecei assistindo Downton Abbey, e aí com o tempo, chegou a ter segunda temporada, já estava entendendo tudo, porque foi passando aquilo, você vai se acostumando com a pronúncia das pessoas que estão lá, entendeu? Com a pronúncia britânica, mas com a pronúncia britânica daquelas pessoas, né? E aí a intenção de você estar assistindo no começo é você ouvir a pronúncia das palavras que estão passando ali, né? E aí com o tempo você vai se acostumando com aquelas pronúncias e conforme você for aprendendo inglês também, você vai começando a entender. E aí, enfim, aí tem vários alunos que chegam pra mim e falam, teacher, eu cheguei e consegui entender uma frase inteira e agora eu consigo entender o que está acontecendo e tudo, entendeu? É um processo que, pelo menos, eu acredito que seja um processo que vai te levar a entender mais rápido, né? Do meu ponto de vista, eu parto sempre, né, na tecla de que quanto mais você está gostando, quanto mais você está aproveitando o tempo que você passa com o inglês, mais você vai querer, né, passar mais tempo e você vai ter uma melhora sem precisar de tanto esforço assim. Então, se você gosta de já ouvir com o inglês, que acho que todo mundo deve fazer isso, e colocar a legenda em inglês, isso vai ser muito bom para você aprender vocabulário, vai começar a relacionar a pronúncia com o modo em que a palavra é escrita, porque vai estar na legenda. Mas eu acho que é muito importante você se sentir bem fazendo isso. E isso vai depender muito do seu nível de inglês. Porque se você pega para assistir um filme que demora 1 hora, 1 hora e meia, e o filme inteiro está em inglês, com a legenda em inglês, mas você não consegue entender direito, ou você vai estar, não, vou assistir tudo, o que eu não entender, tudo bem. Depois eu assisto de novo. Depois eu assisto de novo. Mas se isso for te deixar, de certa forma, ansiosa e preocupada, meu Deus, eu não estou entendendo nada. Eu penso assim, já pensou se eu for assistir um filme em japonês? Eu não vou entender nada. Então, ou eu realmente escolho assistir ele todo e mais pra frente assistir novamente, começar a perceber essas pequenas coisas, ou você vai e começa primeiro com a legenda em português, para você ter a compreensão do texto, né, do filme. Então, primeiro você compreende a informação, depois assiste mais uma vez em inglês. E assim, não é uma vez, 2 vezes, não. Assiste mais e mais para você conseguir absorver mais informação possível, tá bom? Mas com certeza ele ajuda, melhora o seu vocabulário, você já vai percebendo muitas coisas. É, exatamente, isso aí. Beleza. Agora conta aí, continua
o sotaque escocês, você mudou de região no sotaque escocês, mas ainda não estava dando muito certo. Foi, exatamente. E aí eu tava em Edinburgh, né? Eu tava falando com sotaque escocês de Edinburgh. Aí já foi, tipo, um pouco antes de completar os 2 anos, né? Um ano e pouco e tal. E aí passou e eu conheci o sotaque de Glasgow, né? A partir desse vídeo no YouTube, desse vlog desse cara do YouTube. Depois eu terminei não acompanhando ele porque ele não falava muito da cultura escocesa, né? Hoje tem um canal, o nome dele é Shawn, né? Shawn. Se escreve que nem Shawn Mendes, né? O cantor, só que com U ao invés de W. E aí ele falava muito da cultura escocesa e ele morava no Brasil, né? Eu achava muito legal, porque às vezes ele trazia um conteúdo de lá, às vezes trazia um conteúdo de cá e etc. Só que o conteúdo era tudo em inglês. E, poxa, achei muito legal. Hoje o canal dele tem milhares e milhares de seguidores, de inscritos, né? Mas quando eu comecei tinha bem pouquinho, não tinha nem 1.000, não tinha. Mas era muito interessante o conteúdo que ele trazia e, poxa, ele falava no sotaque dele, né? Hoje ele tenta diminuir um pouquinho para poder ficar mais entendível para o público. E é essa a maior questão, cara. Porque depois que você começa no inglês, que é bem pesado, você vai ter que diminuir para pessoas entenderem, entendeu? E eu lembro de pegar um vídeo onde ele falava, colocava uma direção. A direção é tipo assim, vá direto na estrada, não pare até você ver a parada de ônibus. Aí você vai ver através da avenida, né? Vai tomar cuidado para não colocar nenhum carro e seguir. Uhum. Nossa, ele falou isso no sotaque escocês, foi uma frase que eu peguei para poder ficar demonstrando toda hora e hoje eu ainda lembro dela. Mas ela é exatamente assim: Go straight on the road, right, don't stop on the back, this bus stop right, sit across the road. Né? É um sotaque que assim não dá. Eu percebo que Outra língua, mesmo parece. que exatamente é outra língua, mesmo que você saiba o inglês, né? O meu inglês é o inglês americano. Se eu for começar a escutar uma série ou fazer alguma coisa em um outro inglês, eu tenho que passar um tempo me acostumando com isso. Escocês não dá pra mim, não. É, exatamente. E, cara, uma coisa que. Mas, enfim, eu não vou começar a mudar de assunto aqui. Mas aí, depois de eu aprender o escocês, eu decidi, depois de, né, que eu fiquei fluente 2 anos, aí, assim, fiquei fluente, mas assim, eu cheguei no ponto onde eu via que tava muita gente me elogiando pela minha pronúncia, né, vários professores falando, etc. Daí, tipo, só que, tipo, era muito, toda hora. Aí eu falei, cara, quer saber? Acho que eu posso até dar aula, quem sabe, né? Quem sabe? Eu nunca tive essa ideia, mas aí, pô, surgiu, tá todo mundo falando bom, então vou lá. Porque pra mim era uma coisa muito simples, pra mim sempre foi uma coisa muito. Eu nunca me esforcei pra poder aprender inglês, entendeu? Sempre foi uma coisa muito tranquila. Até porque depois eu comecei a ficar praticamente um adorador linguista, né? Porque depois que eu cheguei que eu conheci o sotaque escocês, eu tava maluco querendo aprender o sotaque escocês. Daí veio essa paixão toda pela língua. E aí pronto, aí depois disso eu fui querendo aprender mais e mais e mais. Vamos, deixa eu ver se eu consigo responder a pergunta desse daqui. O Rob falou, convivi por 2 anos com indianos, não consigo tirar meu sotaque de lá. Qual a dica vocês dariam para mudar esse sotaque, esses sotaques fortes? Eu acho que ele deve estar falando sotaque inglês, né? Da Índia. Não, a minha é o sotaque inglês de gente da Índia. Então, talvez ele tenha trabalhado, né, com pessoas indianas falando inglês e acabou pegando, né, mais esse sotaque. Ah, tá. Eu acredito que assim, aí vai ser, eu acho que a sua ideia seria a mesma minha ideia quando eu saí do sotaque escocês para mudar para o americano, né? Aí tem toda essa história até eu chegar até aqui hoje. Mas aí eu tinha saído lá do escocês. Mas a questão é o seguinte, quanto mais você se expor, mais natural vai ficar. Até porque o sotaque indiano, eles não se preocuparam em criar uma pronúncia, tá? Então, meio que você não tem um sotaque, sabe? Porque o sotaque indiano, ele não foi um sotaque, né, em inglês que ele se preocupou em se diferenciar da colônia, ele com o tempo foi se acostumando com as próprias pronúncias deles, né, se preocuparam em corrigir a gramática, etc, essas coisas, mas não a pronúncia em si. É tanto que se você pegar um indiano e um brasileiro que se diz fluente, você não vai perceber tanta diferença assim na pronúncia, né? Claro, tem muita coisa cultural, regional, etc. Mas são pronúncias bem parecidas. Mas aí você vai fazer o seguinte, quanto mais você se expor, né, mais aquilo vai se tornar natural para você.
Enfim, no Twitter tem. Eu entrei no Twitter. Cara, Nina, você não sabe, eu entrei no Twitter recentemente. Não tenho Eu Twitter, fiz não dá essa pra mim proeza. tantas redes. Eu fiz essa proeza de entrar no Twitter, porque assim, eu tava vendo uns vídeos do Gary Vee, eu não sei se você conhece o Gary Vee. Uhum. E aí ele falava muito do Twitter e tal, que tinha começado no Twitter, que o Twitter ajudou. Eu falei, cara, eu não acho que o Twitter é essa coisa. Mas aí eu fui lá e acessei, né? Eu falei, será que tem muita coisa de inglês aqui? Aí eu coloquei, não tem um perfil de inglês ativo que dá dicas de nada, até porque o Twitter é praticamente fofoca e, enfim, conversas em geral, né? Só Uhum. que aí eu fui lá e coloquei inglês lá na aba de buscar. E aí tinha muitas pessoas que não falavam do tema, mas tipo, tava falando de alguma coisa e falava sobre inglês e falava, eu não consigo falar inglês. Ou então, eu tinha dificuldade com isso. Algumas perguntas diretas. Então, eu vou ficar aqui para poder responder essas pessoas. Aí eu comecei a responder. Só que você sabe, Twitter. Sair no Twitter, você vai lá para ajudar uma pessoa, só que tem sempre alguém que entra no Twitter, parece que dá o enter lá, aí a pessoa fica maluca, assim, ai não, quero discutir, quero discutir. Aí pronto, aí eu entrei num desse aí, era discussão sobre qual que é o sotaque mais bonito, que era se eram os britânicos ou se eram americanos. Aí você sabe, com a discussão dessa não vai acabar, né? Não vai acabar. São opiniões, então opiniões, não tem como você discutir sobre opiniões, né? São opiniões, então você acha beleza. Agora tinha um que, cara, ficou lá rangendo os dentes. Aí eu deixei ele lá. Ia terminar de discutir, mas ficou praticamente um texto lá, dava pra montar um livro com minha discussão com ele. É uma discussão muito grande. E aí, tipo, não fazia sentido nenhum. Era simplesmente essa questão de qual que era o mais fácil, qual que era o mais bonito. Falei, cara, nenhum. O que você mais se expor vai ser mais fácil, vai ser mais bonito, vai ser o que É, vai soar mais natural. Entendeu? Então essa é a questão. Eu acho que assim, pensa como, claro que é diferente, mas pensa como se fosse a primeira língua, né? Imagina, eu hoje eu tô com sotaque daqui de Aracaju, não tenho mais o sotaque que quando eu morava na Bahia, entendeu? Porque eu saí de lá e eu convivo com pessoas daqui, né? Eu vim aqui fazer faculdade, aí, claro, eu saí da faculdade, mas eu vim fazer faculdade de engenharia. Daí eu cheguei, eu falava com muitas pessoas o tempo todo, né? Só nesse sotaque, as pessoas sempre falando nesse sotaque. E aí, acostumei. Imagina, por exemplo, eu ir daqui para São Paulo. Claro que é uma coisa muito complicada, mas aí deixa 2 anos lá. Vou estar falando que nem paulista também de novo. Entendeu? exatamente. E eu sou de Maceió, né? Morei em Maceió minha vida inteira, mas eu fui morar em São Paulo. Morei em São Paulo por 3 anos e meio. Então, assim, o meu sotaque ele não é tão carregado como quem é de Maceió, mas ele também não tem nada a É. ver com o sotaque de São Paulo e fica essa bagaceira. Só que no inglês é aquela coisa que talvez as pessoas conseguem, no caso do Robson, perceber que ele fala parecido com gente de outra cultura. Não está errado, Robson, mas não sei se é Robson, mas com certeza é Rob. Não está, não tem problema algum, né? O que eu sempre falo é assim, é importante que você consiga se comunicar. Para mim, do meu ponto de vista, a pronúncia, ela é muito importante, mas se você tiver que escolher entre melhorar a pronúncia ou melhorar a conversação, foque na conversação. Então, se você consegue continuar a fazer suas atividades profissionais ou conversar com pessoas ao seu redor, mesmo tendo esse sotaque mais forte indiano, ótimo. Se o sotaque, como você falou, talvez seja uma coisa que te incomode, aí eu acho que vale mais a pena você fazer esse processo de imersão em um outro tipo de sotaque que te interesse. Então, se é o sotaque britânico que te interessa, então circule a sua vida, né? O seu iPhone, os seus vídeos, os seus seriados. Então, faça essa imersão no sotaque britânico, se for americano, da mesma maneira. Então, para você mudar o sotaque, o que vai acontecer é você mudar, né, o seu ambiente. Se você continua a se relacionar com essas pessoas que você não quer pegar o sotaque, quando você não estiver com elas, você tem uma outra atitude, né? De ter influências com o sotaque que você quer ter. Essa é a minha dica. Exatamente. Esses dias me perguntaram o seguinte, foi um rapaz que chegou e falou, teacher, eu tenho, meu professor, ele fala no sotaque britânico, mas eu quero falar no sotaque americano. E aí eu não consigo, para mim fica muito complicado. Eu falo, cara,
Pronto, qualquer momento fora da aula, você fica no sotaque americano, faz tudo no sotaque americano. Pronto, acabou. Se a maioria for no sotaque americano, pronto, você não tem porquê. Entendeu? Ficar com medo que o americano vai ficar difícil. Não, vai ficar tranquilo. Depende do quanto você se expõe, né? Se a quantidade de aula for maior do que o quanto você se expõe no sotaque americano, claro, você vai ter dificuldade, né? Mas quanto mais você Exatamente. for, mais fácil vai ficar, né? Essa é a questão. Maravilha. Bom, quem tiver mais pergunta pode ir mandando, mas vamos continuar, Igor. E aí, você foi mudando para o britânico. Não, na verdade eu fui mudando para o americano ainda. Chegamos no Ah, britânico, não. tá. Eu Primeiro fui teve mudando para o americano. esse Mas aí eu já tinha uma base detour. do britânico lá de Downton Abbey, né? Mas aí foi mudando para o americano. Foi inclusive. Não, não foi ainda não, ainda. Mas aí foi, vamos supor, 2014, 16, 17. Pronto, 17. 15, 16. Não, perdão, eita, olha as contas. Enfim, aí comecei lá a mudar pro americano, né? Começava a achar o americano mais bonito. Eu falei, eu vou falar com o americano. E aí, em 2017, aí eu comecei a falar com o americano, né? Foi um americano bem, cara, bem de Boston, sabe? Hum. Então, não era aquele sotaque bem carregado que nem de Nova York, mas era um sotaque de Boston, com as vogais mais fechadas, tal, etc. E aí eu comecei a dar aula, né? Foi no período que eu comecei a dar aula. E aí, enfim, começando a dar aula, começando a perceber as dificuldades dos alunos, né? Com o que é que eles se deparavam. Não tinha muita metodologia nenhuma, nem nada. Eu simplesmente comecei, eu falei, eu vou começar a dar aula. E aí eu peguei simplesmente o mesmo livro que eu usava, né? Para aprender, e comecei a usar para dar aula também. Só que qual que foi a questão? Eu comecei a dar aula e eu vi que por mais que eu tivesse explicando os assuntos tranquilos, os alunos não estavam evoluindo, sabe? Numa velocidade que era a velocidade que eu esperava. E aí eu parei de dar aula. Eu falei, cara, não tá dando. Primeiro que eu já não gostava porque eu dava aula na casa da pessoa. Eu achava isso muito desconfortável. Hum. Você tá, até porque você tá lá, mas aí você não tem um quadro. Você fica meio que na mesa, né? Com a pessoa assim do seu lado. É um espaço meio invasivo que você fica meio que sem saber o que fazer, né? Mas enfim, eu não gosto, não sei como que as pessoas que dão aula assim conseguiram se acostumar, mas enfim, é aquela questão, né? Quando mais você se expõe, mais você se acostuma também. Exato. E aí eu comecei, aí eu parei, né? Parei de dar aula, eu foquei em melhorar cada vez mais o sotaque, comecei a ver várias coisas no sotaque americano. Só que aí depois eu me deparei com Sherlock, sabe a série Sherlock? Da Uhum. BBC, sem ser a que tem Sherlock, que é o Elementary, mas a da BBC mesmo. Que tem o Benedict Cumberbatch, né? Que já é Aí uma série que tem várias temporadas, não é isso? nossa, eu assisti Três. Sherlock umas 4 vezes de frente para trás, trás para frente, assim. Mas aí foi uma série que eu falei, caraca, que sotaque é esse? E sendo que eu já, né, já tava com o sotaque britânico de Downton Abbey. E aí eu consegui entender muito bem a série, né? Eu lembro de. Pronto, eu lembro, ó, se o pessoal começar a me perguntar, tipo, professor, quando é que eu começo a tirar as legendas? Né? Porque se você está começando com a legenda, você começou a se acostumar, quando que eu vou começar a tirar? Eu fazia assim, ó. Eu lembro de uma cena, eu estava comentando com o Vitor esses dias. Eu lembro que o Vitor é o editor daqui do canal de vídeos, é tudo que ele edita, tudo que é de edição de vídeo ele que faz. E aí, eu lembro da gente estar assistindo, eu acho que foi ou algum filme do X-Men, ou foi Liga da Justiça. Porque eu não lembro quando que lançou, eu acho que foi em 2016, não foi Liga da Justiça, algo assim. 2017, alguma coisa assim. Não tô E aí, lembrada. eu fui assistir esse filme com ele, só que você sabe, né? Se você quer assistir filme em inglês, aqui no Brasil você tem que assistir filme legendado, né? Só que aí o que é que a gente fez? Nesse shopping que a gente foi, tinha umas cadeiras que eles chamam de love seat, né? Que é tipo duas poltronas aqui, duas poltronas do outro lado, que é geralmente pro casal, né? Que vai lá e quer ficar mais sozinho, para dar aquelas beijocas, etc. Aí
Só que o que é que aconteceu? A gente não tava com essa ideia, entendeu? A gente tava com a ideia de tipo, vamos subir o máximo possível, que a gente gostava de ficar em cima. Aí tinha acabado de abrir esse cinema, né? Tinha feito a inauguração, tudo. Falou, não, vamos ficar o máximo para cima. Aí tinha duas cadeiras pro lado, só que, pô, a gente é matuto, a gente nunca foi em cinema grande, a gente não sabia como é que acontecia. Aí a gente escolheu essas cadeiras aí, entendeu? Nossa, muito esquisito, a gente indo e o povo olhando pra gente assim, cara, o que? Porque as cadeiras não eram só cadeiras que ficavam lá pra cima, era tipo uma cabine, entendeu? Que ficava. Aí você entrava, aí tipo tinha parede aqui, e tinha tipo um balcãozinho assim, sabe? Um negócio mais elevado aqui. Era fino e tal, mas era um pouquinho mais elevado. Eu sentado batia aqui assim, mais ou menos, entendeu? Aí a gente sentou lá, pegou a pipoca, tal, tranquilo, começou a assistir. Enfim, gostamos muito daquele lugar, mas aí descobrimos depois que era a tal da Love City, e depois a gente não foi mais. Mas aí, era muito bom. Só que aí a gente sentou lá e aí eu fiz o quê? Quando você se abaixa um pouquinho, esse balcãozinho ele começa a atrapalhar um pouquinho o filme, né? Porque ele começa a subir, entrar no telão e tal. Aí eu, caraca, quer saber de uma? Eu fui descendo mais até que a legenda sumiu. Aí eu assisti o filme todo assim, sem ver a legenda. Porque quando você tá assistindo com a legenda, né? Por mais que você fique, não vou prestar atenção na legenda, do nada seu olho cai lá, né? Chega em alguma Certamente. palavra que você não conhece, aí pronto, opa, né? Só que aí eu fui deitando mais, aí pronto, ele não tava vendo mais legenda. Aí eu, tranquilo aqui. Aí comecei a ver o filme sem a legenda e comecei a perceber que eu tava entendendo, mesmo o filme não tendo a legenda. E claro, foi na época que eu tava praticando o sotaque americano, né? Então tava tranquilo ali pra mim. Hoje, se eu pegar hoje e puder ouvir alguma coisa no sotaque americano, fica um pouco mais complicado. Por mais que agora eu esteja vendo muito os podcasts lá do Joe Rogan, né? Uhum. Mas, enfim, é uma coisa totalmente diferente. Mas aí tava tranquilo. Aí eu assisti, aí eu falei, cara, eu vou começar a tirar a legenda de tudo, então, né? Aí eu comecei a tirar, nunca mais vi nada com legenda, né? Só outras vezes você pega um sotaque americano tipo do Texas para assistir, você tem que botar uma legendinha, né? Sim, é o mesmo sotaque daqui da região que eu moro. É bem, chama de thick accent. Então é um sotaque bem forte, assim, bem carregado. Daí, enfim, daí foi do americano. Só que aí depois de um tempo eu terminei, né, o ensino médio, em 2017, terminei o ensino médio. Cara, 2017 eu tava com uma barbona aqui, assim, gigantona aqui. Só que em 2017 eu tinha o quê? 16 anos, então eu não crescia direito, né? O bigode era bem fino e a barba grandona. Daí o povo falava que eu era o Mohamed, né? Ficava me zoando, falava que era do Estado Islâmico. Só que eu gostava da barba, né? Ficava lá, lidando assim, me achava tal. E eu gostava. Mas era, enfim, era esquisito, esquisito. Minha foto de formatura até hoje tá eu lá com a barbona aqui. E aí, enfim, aí foi, eu comecei a aprender o sotaque britânico. Porque eu comecei a ver que eu entendia mais as coisas no sotaque britânico, né? Eu comecei, por exemplo, a ver Sherlock, pronto, foi por isso. Aí eu comecei a ver Sherlock e comecei a ver, caraca, eu tô entendendo tão tranquilo isso aqui. Mas aí eu comecei, na outra série que eu assisti, que era Brooklyn Nine-Nine, não sei se você conhece, que tem o Terry Crews e tal, que eles estão Não. na estação de polícia, aí tudo acontece lá. Enfim, Brooklyn Nine-Nine, quem quiser aprender o sotaque americano, assiste essa aí, que é muito boa. E eu comecei a assistir as duas, né, ao mesmo tempo. E aí eu via que eu entendia mais Sherlock do que essa. Porque eu comecei do sotaque escocês, tá? Então, o mais parecido seria o britânico. E eu já tinha aprendido no americano, mas mesmo assim, não era o tanto de tempo que eu tinha aprendido escocês, entendeu? Aí eu falei, caraca, mas esse daqui também é mais bonito. Eu tô achando, tô achando. Claro, Benedict Cumberbatch, né? Fica mais bonito todo também. Ele tem uma elegância, principalmente como ele fala. É. Daí eu falei, cara, eu quero aprender esse sotaque, qual que será esse? Daí eu cheguei pra Léo de novo, né? Aquele meu primeiro professor, e falei, cara, que sotaque é esse aqui? Ele é o britânico, que era o que ele falava, né? Ele ficou todo felizão lá que eu ia aprender o britânico. Aí eu fui aprender o britânico, né? Mas enfim, depois que eu comecei a aprender o britânico, eu parei um pouco, aí fui aprender o australiano também, aí passei por vários sotaques até voltar pro britânico, aí fiquei no britânico, vai fazer 2 anos e meio agora, no meio do ano, que eu falo com sotaque britânico. E não pretendo mudar mais, né? Pra mim já chega já de mudar, pra mim tá bom.
E quando foi que nesse tempo todo, assim, de mudança de sotaque, você sentiu que você já estava, né, fluente? Porque a fluência é mais você falar, entender o que as pessoas falam, mas assim, falar sem restrições. Quando foi que você sentiu isso? Assim, eu acredito, pelo menos hoje, né, eu tenho essa concepção, não sei se você vai concordar, mas enfim, pra mim, fluência não é só o ponto onde você consegue falar e se expressar, mas o ponto onde as pessoas também conseguem te entender perfeitamente sem precisar ficar pedindo toda hora pra você repetir que eles não estão entendendo. Uhum. Entendeu? Pra mim, influência é isso, não só o ponto que você consegue, mas que os outros também consigam te entender, né? E aí, depois de 2 anos, eu tava nesse ponto de fluência que todo mundo acredita, mas ainda não tinha uma pronúncia tão boa assim, né? Claro, já era melhor que a maioria, porque é aquele ponto onde muita gente começou a me elogiar, né? Que eu te falei. Pra mim foi uma coisa, tipo, um choque. Eu fiquei, cara, ué, tô só falando inglês aqui. Entendeu? E pra mim foi uma coisa muito fácil, uma coisa muito tranquila. Tanto porque eu gostava, tanto porque depois eu comecei a deixar minha vida toda em inglês. Uhum. Entendeu? Eu estudava em inglês, comecei a estudar inglês. Eu lembro que eu tava doido de fazer a prova do ITA, né? E aí eu falei, cara, tá muito difícil isso aqui. Eu vou aprender inglês, eu vou praticar meu inglês, né? Chega de Ita, vou fazer inglês. Eu tava estudando pro ITA, só que eu já tinha aprendido inglês, já tinha 1 ano e alguma coisa, né? Foi quando eu tava terminando o ensino médio. E aí eu falei, eu vou largar aqui física um pouquinho e vou voltar para praticar o meu inglês. E aí eu pensei assim, por que que eu não faço os dois? Será que dá bom? Um já é difícil, o outro também, vamos os dois logo. Aí eu pesquisei uma das questões que eu tava lá me matando para fazer em inglês. E aí, cara, foi o ápice assim, que deu, porque eu vi essa questão em uma resolução que nem os professores tinham pensado, entendeu? Falei, caraca, que genial! E aí eu fui aprendendo isso. Claro que no começo é um negócio totalmente diferente, né? Você não está acostumado com esse vocabulário de física, de matemática, de operações, etc. Aí você começa a se acostumar, né? X square, X minus, X não sei o que, enfim. E aí eu comecei a me acostumar e comecei a aprender. Daí depois de um tempo eu comecei a levar as questões para um dos meus professores de física, que hoje está ainda para ser meu aluno aí em inglês. E ele estava surpreso. Caraca, como você pensou nisso? E eu não pensei, eu fui aprender e apliquei aqui, olha só que legal. Né? E a gente fazia umas questões que a gente demorava tipo 2 páginas para fazer, a gente fazia em um quadradinho assim a questão. Então foi um avanço muito legal. E é isso que eu sempre falo com meus alunos, né? Quando você começa a ver as coisas em inglês, você começa a ver umas coisas avançadas, que você não ia ter nem ideia que ia acontecer isso, que isso era assim. E aí você consegue ter muita melhora, né? Inclusive uma das nossas alunas, que é arquiteta, ela começou a ver algumas aulas do programa que ela usava em inglês. Ela falou que diminuiu em mais da metade a demora que ela tinha para fazer um trabalho, né? Porque ela viu umas manhas lá, uns tips and tricks, né? Do Uhum. cara no programa, aí ela aplicou e começou a diminuir o tempo que ela levava para fazer um trabalho. Enfim, isso é o que as coisas que o inglês traz, né? É verdade. Então, assim, dá para perceber que nem toda a sua história sempre teve muito interesse, né? Você nunca esperou que, né, tô na aula, qual é o material que o professor vai dar? O que mais? Você sempre estava buscando mais. E até mesmo juntando física com inglês, você não ficou satisfeito só em resolver o negócio de física no português. Tinha que procurar mais coisas. Então, assim, sempre teve muito interesse da sua parte. E eu acho que foi isso o ponto que te fez chegar tão longe, tão novo. Que hoje em dia você tem quantos anos? 19. O Igor tem 19 anos e já tá aí, ó, com tanta história para contar e tanto progresso no inglês. Mas conta pra gente como foi, né, o momento que você resolveu começar a dar aula e manter, né? Porque você começou a dar aula, parou e depois voltou e continua até agora. Assim, teve vários pontos de inflexão na minha vida, né? Não sei se você já leu o livro do Flávio Augusto, ele fala muito de ponto de inflexão. Mas aí, Não, um ainda dos não li. pontos de inflexão, eu recomendo muito você ler. Muito. Você conhece o Flávio Augusto? Conheço, mas não tive a oportunidade de ler o livro. Vou ver se eu consigo alguém para me enviar. Eu acho que se você comprar na Amazon, acho que você recebe aí, não? Eu preciso só ver se está disponível na Amazon, né? Na Amazon daqui dos Estados Unidos. Eu já Porque, se eu não me pedi na engano, você Amazon do compra as Brasil. coisas da Amazon, né? Aí tem tipo uma cabine da Amazon aí que você vai e pega as coisas.
né? Tem, mas o que eu não sei é sobre o internacional, entendeu? Porque aqui a Amazon ela faz esse serviço de entrega de 2 dias. Então você pede no correio em 2 dias, chega. Em tempos de quarentena, tá demorando uma semana e tá todo mundo assim, nossa, tá demorando muito tempo. Mas, enfim, eu não sei como funcionaria por não estar aqui, mas eu vou com certeza dar uma olhada. Mas aí, enfim, aí eu cheguei nesse ponto que eu te falei, nesse primeiro ponto de inflexão, que foi quando as pessoas começaram a me elogiar, entendeu? A falar, caraca, olha que legal. Eu falava, tá, valeu. Só que eu nunca parei pra perceber, caraca, isso aqui é realmente um negócio, né? Mas aí teve outra coisa que aconteceu. Não foi assim um ponto de inflexão, mas foi um ponto que eu falei, eu acho que eu vou dar aula, assim. Que foi quando a gente tava lá numa aula de inglês. Eu não gostava desse professor, porque, enfim, ele não era fluente. Enfim, ele tem um curso hoje, e hoje eu não sei como é que ele tá, mas pelo menos quando ele dava aula pra gente, ele errava muita coisa que era, tipo, básica, entendeu? Ele botava did e o verbo no passado na pergunta, então eram as coisas que eu ficava, não, esse cara. Mas, enfim. E aí ele tava dando aula pra gente lá no ensino médio, no terceiro ano, né, o ano que eu já tava acabando. E aí lembra da gente fazer uma roda, assim, para fazer uma leitura, né? Ele gostava de fazer essas dinâmicas doidas. E aí ele sentou com a gente para poder cada um ler uma parte do texto, né? E eu, tranquilo, lá, tá, vamos lá. E aí foi passando uma, foi passando outra, foi passando outra. E aí chegou em mim, e eu li lá, aí todo mundo começou a olhar assim, aí, o que foi, gente? Aí o professor bateu palma, todo mundo falou, caramba, que legal sua pronúncia. Eu, obrigado, obrigado, fiquei sem vergonha, com vergonha ali, né? E aí foi uma menina que ela tinha tipo uns 8 anos de que ela fazia um curso lá, né? Não vou falar o nome do curso de novo. Mas aí ela fazia esse curso por 8, né? Daí eu fiquei, caraca, essa menina vai arrasar. E aí chegou na vez dela, ela falou uma pronúncia muito ruim, muito ruim. Tipo, ela conseguia ler, né? Mas a pronúncia, além de ser muito ruim, era a fala travada, entendeu? Tinha palavras que parece que ela não sabia falar, ela sabia, só que é aquela questão, né, Nina? Você tá tanto envolvido em vários sotaques, em várias coisas, que aí você vai, e aí, qual que é a pronúncia? Né? Você se esquece que Exatamente. você tá em muitas coisas ao mesmo tempo. E aí eu terminava não conseguindo falar. Aí eu fiquei, né, ali, caraca, ela não conseguiu, como assim? 8 anos, cara. Então, ó, eu entendi agora. Porque que o povo fica falando, né? Ela tem 8 anos e ainda não consegue ter uma pronúncia legal. Só que pra mim sempre foi uma coisa tranquila, né? Claro, teve, não só pela questão, como você falou, de eu sempre gostar, né, da língua, sempre ter esse interesse, mas também por todas as coisas que eu fiz, né, até chegar a esse ponto de fluência, enfim. Porque não basta só você ter o interesse e sair pra aula também, né? Que aí De depois vai jeito, rolar. de jeito nenhum. No primeiro dia, eu fiz uma live aqui com a Amanda, do Get Me Fluent, e a gente teve essa discussão que ela é professora de inglês, mas ela se formou no francês. Ela falou, nossa, mas eu tô com um certificado aqui de francês avançado, e isso não é verdade. Então, muitas vezes não adianta nada, né? O tempo que você passa fazendo um curso e nada, assim, não significa nada, não representa nada se você não consegue realmente falar. É, exatamente. Daí depois dessa questão que eu comecei a falar, cara, talvez seja legal mesmo dar aula. Aí foi que eu passei, né? 2 anos criando a UF Inglês, 2 anos sem dar nenhuma aula, porque eu falei, cara, eu vou concentrar em criar isso daqui, deixar tudo preparado, que eu quero só começar, entendeu? Eu não queria ter que preparar nenhum plano de aula e nada. E é realmente isso que aconteceu. Não tive que preparar nada, porque eu já tinha passado 2 anos fazendo, né? 2 anos preparando material, preparando coisa de burocracia, como que eu ia fazer para criar uma empresa, né? Porque aqui no Brasil, eu estava discutindo isso com o Léo, né, no podcast que a gente fez. E a gente está falando disso, né? Nos Estados Unidos, se você vai montar uma empresa nos Estados Unidos, né? Você coloca no Google como criar uma empresa nos Estados Unidos, tem lá, entendeu? Tem lá tudo que você tem que pagar, tem lá as pessoas explicando como você faz, as diferentes formas que você pode fazer. Se criar uma empresa digital, o que você tem que fazer? Você tem que ter um lugar lá, né? Tipo um postal code para poder colocar a sua empresa, dizer onde é a sua empresa. E tem pessoas que podem fazer isso por você, ou seja, você não precisa comprar um lugar só para voltar, né? Tem pessoas que já fazem isso, que trabalham com isso, não sabia, aqui no Brasil não tem. Porque aqui no Brasil você não precisa, né? Você pode botar o da tua casa e é tranquilo. Uhum. E aí, só que aqui no Brasil, você coloca no Google como criar uma empresa, não tem nada.
entendeu? Você tem que sair procurando, buscando isso, buscando aquilo. Aí você descobre uma coisa, vou pesquisar sobre isso. Você descobre, isso aqui também. Não, você tem que descobrir isso tudo. E mesmo assim, quando eu abri, tinha coisas que eu descobri que fiquei, caraca, eu não sabia disso. E isso você tinha o quê? 17, 18 anos, né? 18 anos. Eu comecei, na verdade, a dar aula com 17, né? Assim que eu cheguei aqui em Aracaju, 2018. E só que aí eu faço aniversário em março. E aí foi muito legal porque eu queria, a ideia inicial era fazer franquias, né? Eu queria montar um lugar aqui em Aracaju, montar um lá no centro, montar em outro lugar, montar um em Petrolina, né? Porque eu não ia montar em Juazeiro, porque enfim, eu morava em Juazeiro, mas tudo era em Petrolina. Daí eu ia montar um em Petrolina também e espalhar por aí. E aí eu precisava de uma coisinha, de um Uma lugar para sede. começar, né? E aí eu ia fazer aqui no Parque Tecnológico, aqui de Sergipe, que é bem aqui perto de casa, e que é perto da faculdade. E aí eu cheguei lá, falei da minha ideia para eles, tal. Caraca, olha só, isso aqui é muito bom, eu tenho experiência da aula, um pouquinho, não tinha tanta experiência, mas tinha um pouquinho. E aí eu passei tudo para ele, tipo, foi só o caminho, eu dei o caminho para ele. Eu falei, cara, é esse o caminho, tem esses obstáculos, a gente vai passar por isso tudo. E aí, vamos ou não vamos? Só que aí os caras falaram, cara, não sei, sabe? Porque a gente não tem experiência com essa coisa, aqui é mais negócio de tecnologia e tal. Tá, mas aqui não é de tecnologia, aqui é de inovação. Isso aqui é uma inovação que eu estou trazendo para você, olha isso aqui. Mas aí é aquela coisa, né? Eu estou trazendo um negócio totalmente diferente, um modo de aprender inglês totalmente diferente, né? Que as pessoas não conhecem, não sabem se vai dar certo, né? E aí os caras não quiseram, não quiseram, não quiseram. Enfim, aí depois de um tempo eles me chamaram até para dar palestra lá. Eu não quis, mas porque eu tava nessa raiva, né? Depois da minha. Mas enfim. Aí no começo não quiseram, eu falei, tá bom então, vou dar na faculdade. Aí eu peguei uma sala lá de reunião na faculdade, sabe? Aquela sala de reunião que tem uma mesona assim, que só cabe Uhum. 10 pessoas, né? E aí qual que era a questão? Eu dava aula lá, tinha um quadro lá, etc. Aí eu comecei lá, fiquei quase o ano inteiro lá. Quando foi 2019, aí eu decidi mudar para online, né? Deixar tudo online. Só que aí, quando foi acabando 2019, chegando no meio de 2019, eu estava fazendo muita coisa na faculdade, né? Porque eu estudava engenharia ambiental, estava na pesquisa, né? Só que, tipo, eu sempre sentia que eu tinha que correr atrás de alguma coisa lá, porque eu não gostava, entendeu? Porque assim, eu sou um cara que eu consigo, você me coloca para fazer alguma coisa, eu vou fazer aquilo ali para ser o melhor, entendeu? Eu sempre gostei, eu sempre tive isso na minha cabeça. Eu não sei, eu acho que Deus deu isso para mim, entendeu? Eu não vou discutir com a crença de ninguém, mas eu acho que Deus colocou essa vontade em mim de sempre algo que eu quero fazer para poder, poxa, fazer direito o negócio, entendeu? Fazer um negócio Uhum. bom, fazer um negócio que as pessoas veem, caraca, entendeu? Para mim não vale a pena fazer só mais um negócio, entendeu? Para mim vale a pena fazer a coisa. Eu sempre tenho essa coisa dentro de mim, de fazer algo que vá adicionar na vida das pessoas, né? Que vá realmente impressionar as pessoas, que as pessoas possam impressionar outras pessoas e, enfim, isso aí virar uma bola de neve e etc. É tanto que lá no Twitter tem lá, né? A minha intenção é deixar o Brasil um país bilíngue. Um Muito dia legal. vai acontecer. Muito legal. Igor, o nosso tempo está quase acabando. Eu tô com medo do Instagram derrubar a live antes que eu consiga salvar ela aqui. Então, conta pra gente, né, como que as pessoas podem te encontrar, onde você está, como, né, funcionam as suas aulas. Yes. Então, você pode me encontrar agora no Twitter, mas no Twitter não tem muita coisa. Mas você pode ir aqui no Instagram, você entra no Instagram, coloca aí Teacher Igor underline no F, tem várias dicas que eu coloco, vários desafios, né, vários engajamento eu faço por vocês lá no Stories. Tem no TikTok também, eu tô lá no TikTok, o TikTok tá, enfim, bem melhor tá indo bem melhor que o Instagram, né, tá crescendo numa velocidade muito maior. Coloco muitas coisas lá no TikTok. Tem o nosso canal do YouTube, que inclusive tem um episódio, tem várias coisas com a Nina lá, né, tem vídeo com Tem. a Nina, podcast, muita coisa. Enfim, tem muita coisa lá com ela. E tem os podcasts também que a gente está fazendo agora que eu estou gostando muito de fazer. Eu não sei como o público tá recebendo, mas isso aqui eu estou gostando de fazer, então a gente vai continuar fazendo, né? Eu também tô Aí, adorando essas lives que eu tô fazendo com convidados. Então, assim, não sei quem tá gostando, mas muito eu legal, continuo a gostar. muito bom. Então, tem tudo por lá. E se você quiser descobrir como que funciona o F Inglês, você digita lá o www.ufinglês.com e tem tudo lá. Tudo que você quiser saber sobre o F Inglês tem lá. Tem um e-book gratuito que eu fiz ontem, né? Eu decidi fazer. Porque eu vi que muita gente começava com essa ideia, né? De e-book gratuito e tal. Uhum.
Só que eu nunca fiz, né? Eu sempre fiz um para os meus alunos, só que era na menor intenção do mundo, né? Eu sempre fiz, tipo, vamos fazer isso aqui porque eu vou dar aula disso aqui. E aí eu decidi fazer um para poder lançar, né? Eu falei, cara, por que não, né? Alguma coisa para as pessoas poderem ir lá e baixar e ver como é que é, mais ou menos. Enfim, lá no site tem tudo, né? Você clica no meu perfil, tem lá o link para você entrar no site e descobrir tudo que você quiser descobrir, tem lá. Maravilha, maravilha. Muito obrigada, Igor. Muito obrigada por compartilhar sua história. Eu acho que assim, a história de todo mundo é bem diferente e você, né, faz parte da história que começou a aprender inglês e atingir um nível de inglês muito novo e já conquistou tanta coisa, né? Já tem aí sua empresa, suas aulas, seu material, já tá com tudo pronto. Imagina como você vai estar daqui a 10 anos, né? Que é a minha idade agora. Então, você tem 19 e eu tenho 29. Imagina o que o tempo não vai fazer, né? E as portas que vão abrir para você. Então, muito obrigada por você ter aceitado o convite. Vamos Obrigado. continuar aí, né? Nossa parceria online. Mas o que que E você tá achando de dar essas lives, cara? Porque o nosso tempo tá acabando, a gente tem menos de 3 minutos. Mas o que é, que você tá achando? Porque assim, eu fiz aquele desafio, né, de 22 dias e tal, e eu, a maioria do tempo, eu trouxe convidados. Mas você acha que o povo tá gostando e tal? Você acha que tá dando melhor de manhã, de noite? olha, de novo, eu só posso fazer assim, tipo 8h30 da manhã, 8h30 da noite. Eu percebo que tanto de manhã quanto à noite tem muita gente que entra e sai, entra e sai. De manhã é um horário que o pessoal tá no trabalho, É. né? Mas quem não tá em quarentena em casa e pode assistir. Mas assim, eu não tenho como dizer assim, o melhor horário é esse. Porque à Os dois noite dão eu bom. acho que a internet fica mais sobrecarregada. Porque tá acontecendo É, muito show, entendeu? cara, você Então, entra de noite e só tem live, não tem mais stories no Instagram, é só live que tem, né? exato. Ó, minha tia, ela mora em Aracaju, ela falou que bom saber que você mora aqui em Aracaju. Ah, que legal, que legal. É porque assim, eu não moro em Aracaju, Aracaju, eu moro aqui em São Cristóvão, né? Mas aí a gente chama de Aracaju também. É do lado. Maravilha, então. Vamos salvar essa live antes que ela caia. Muito obrigada, pessoal. Obrigado, Nina, Acompanhe o pelo Igor convite. e a gente se vê na próxima. Bye, Tchauzinho. bye.